hoje ele pregou na inglês. Today he's gonna preach in English, Yeah. so it's gonna be the opposite. So I'm going to switch right now. Yes. Então eu vou mudar agora. Sorry it took me longer. Are you confused? Estão confusos? Pouco? No? Okay. Ok. O tio traduz? You want to? All right. So Então, I need a lot of help sometimes. eu preciso de muita ajuda algumas vezes. Every day, most days, I should say, Todos os dias, quer dizer, a maioria dos dias, eu deveria dizer, not todos, não todos. yeah, not every. This is going to be hard for me and you. Muito Vai difícil ser para nós. difícil para nós dois, sim, sim. Okay, English. Ok, English. português. Okay. I just said Portuguese. Yeah. All right. You good? Okay. bem. We're getting signs. Tem sinais. Clearly, I need a lot of help, right? Claramente eu preciso de muita ajuda. I need help with navigating around the city streets here. Ah, eu preciso de ajuda para navegar pelas ruas aqui da cidade. I use Apple Maps, Eu uso o Apple Maps, Google Maps, Google Maps. the guy in the corner, O cara no canto? the guy in the corner. Yeah, O cara na esquina? Ok, so yeah, yes. yeah. I asked the O cara guy na in the esquina. corner. Pergunta o cara da esquina. I need Guy. help getting around. E eu preciso de ajuda para me mover. I need help with finding things in my house. Preciso de ajuda para encontrar as coisas na minha casa. So I'll ask the girls, where is this thing? Então eu pergunto às meninas, onde está tal coisa? Or I ask Shayna, where did I put it? Ou então eu pergunto a Sheina, onde eu coloquei aquilo? Yeah. I need help. Eu preciso de ajuda. I need help cooking sometimes. Eu preciso de ajuda para cozinhar às vezes. I use recipes constantly. Recipes. Ok. Receitas. Yeah. Eu uso receitas constantemente. I bet you need help sometimes too. Eu acho que você também talvez precise de ajuda algumas vezes. Yeah. Help with finding your way around the city. Para encontrar o caminho pela cidade. Understanding the problems at work, maybe. Para compreender, para entender os trabalhos, os problemas no trabalho. Understanding how to parent your kids. Para perceber como ser bons pais para as crianças. Or in my case, how to parent my parents as they age. Ou então, no meu caso, como ser pais dos meus pais, já que eles estão mais velhos. It's difficult É difícil. sometimes. We need help, right? Nós precisamos de ajuda, certo? There's a poet that said, no man is an island. Existe um poeta que diz que nenhum homem é uma ilha. We're all connected. We all need each other. Nós estamos todos conectados, nós todos precisamos uns dos outros. One of the most heartbreaking things that Jesus said Uma das coisas que mais machuca o coração que Jesus disse is when he was on the cross é que quando ele estava na cruz, and he said, my God, why have you forsaken me? ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Because it was signifying his aloneness. E porque isso significava, ele estava expressando a solidão que ele sentia. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. We need help. Nós precisamos de ajuda. So today, Então hoje, we're going to look at Psalms 141. então hoje nós vamos olhar aos Salmos 141. Yep. This is 6. Yeah. You said 141, right? Okay. So Oh, I'm did not I? getting crazy. Psalms 146. Sorry. Okay. Portuguese or No, okay, Portuguese. Okay. Então, Salmo 146. Seis. Certo? Yeah. Ok. Isso. All right. Let's go with time. Anyone have it? Já tens? Would someone like to read it aloud for us? Alguém poderia ler alto para nós? Oh, okay. 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 No, Alguém pode abrir? Ok. Alguém pode ler, por favor? Tá abrindo. it's not opening. Just some seconds. That's okay. Ok. Jason? Okay. Português. Obrigado. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver.
Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Saí-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia, parecem os seus pensamentos. Bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Obrigado. Amen. Amém. So this passage of Scripture Então, essa passagem da Escritura has two options to help us. oferece duas opções para nos ajudar. So the first one is man, is humans. A primeira são os humanos. It says in Psalms 146:3, No versículo 3, it reads, ok, não ponham a vossa confiança nos grandes, não confie em simples homens. so don't put your faith in a person, in a prince. Então não ponha a sua fé em uma pessoa. Don't put your faith in a person who can't really help you. Não ponha a sua fé numa pessoa que na verdade não pode te ajudar. Because the next line, the rest of 3 and 4, Porque a próxima linha, os próximos versos, it talks about who this prince is. falam sobre quem esse príncipe é. Que não podem oferecer ajuda, falta-lhes o seu sopro, e lá regressam ao pó da terra, nesse mesmo dia acabam os seus projetos. He can't help you Não pode te ajudar, because he's just a son of the king. He can't help you because he's the son of a king. ele não pode te ajudar porque ele é o filho do rei. He's not the king. Ele não é o rei. He might not even be the prince. He could Talvez nem seja o príncipe, just a prince. só A o nosso Yeah. príncipe. He could be one of the sons of the king. Pode ser só um príncipe, um dos filhos do rei. He is going to die one day. Ele vai morrer um dia. And when he dies, all his power goes with him. E quando ele morrer, todo o poder vai com ele. But yet, we love looking to the prince, don't we? Mas ainda nós amamos olhar para os príncipes, né? Because we can touch them. Porque nós podemos tocá-lo. And they wear good clothes. E é onde nós conseguimos nos aproximar. And they drive fancy cars. E eles dirigem carros bacanas. And we think they have power. E a gente acha que eles têm poder. They have authority. Eles têm autoridade. They can help me. Que podem nos ajudar. But what does this passage say? Mas o que essa passagem diz? It says they can't help you. Ela diz, eles não podem te ajudar. In Jeremiah, or Jeremiah, Em Jeremias 17:5, we read, 17:5, nós podemos ler: Condenarei aquele que me vira as costas e confia num simples homem e conta somente com a força humana. the prophet Jeremiah O profeta Jeremias is reminding us how fallible people are. nos lembra o quão falível as pessoas são. Falham. How, in the end, they will fail us. Como no final elas vão nos apontar, elas vão falhar. But it's hard for us sometimes. Mas é difícil para nós às vezes. Again, because they're present here, they're visible. De novo, porque o príncipe aqui é visível, But in the end, it doesn't work out. mas no fim não funciona. So, there's another option. Então, há uma outra opção. There's another helper. Existe outro ajudante. And this one is God. E esse é Deus. So in Psalms 146:5, we read this. Em Salmos, então, 146:5, nós podemos ler Não, I can't do it. Feliz o que recebe o auxílio de Deus de Jacó, o que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus.
Blessed is the person who puts their hope in the Lord. Feliz é o que recebe. Desculpa. Abençoado é aquele que põe a esperança no Senhor. Whose hope is the God of Jacob. Cuja esperança é o Deus de Jacó. Yeah. Now, why Jacob? Mas por que Jacó? Why not God of Abraham? Por que não o Deus de Abraão? Why not God of someone else? Por que não o Deus de outra pessoa? Why Jacob? Por que Jacó? Jacob was the one, if you remember, Jacó foi aquele que, se vocês se lembram, he was the one who kept on manipulating others. que continuamente manipulou pessoas. He's the one that stole his brother's birthright, É aquele que roubou o direito de primogenitura do irmão. his brother Esau. Sim, direito de primogenitura. Oh, you said okay. He's the one that fled to a foreign land, Foi que foi até uma fazenda, got tricked by his father-in-law to marry the wrong sister, sofreu trapaça do pai de quem ele gostaria de se casar e recebeu a mulher errada, certo? and then tricks his father-in-law in return, E aí também trapaceia contra o sogro de novo, leaves in the middle of the night, sai no meio da noite finds his brother, e encontra seu irmão, sends his whole family in front of him manda toda a sua família na frente to try to soften his brother's heart, para tentar ali amolecer o coração do irmão. and yet God never lets go of him. E Deus não desiste dele. He's constantly trying to do things his own way, E aí ele está constantemente tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. and yet God is constantly helping him. E Deus está constantemente ajudando. And it comes to this pinnacle E chega a esse pináculo, when he literally wrestles with possibly Jesus. esse auge onde ele literalmente luta com Deus. And afterwards he has a limp for E the rest of depois his ele life. ele fica, como se diz aqui, mancoxo. Ele fica coxo pro resto da vida. This is the God of Jacob. E esse é o Deus de Jacó. Blessed are those who help is the God of Jacob. Abençoados são aqueles cujo o ajuda, o socorro é o Deus de Jacó. Because this God never lets go. Porque esse Deus nunca nos abandona. This God constantly pursues you. Esse Deus constantemente te persegue. This God puts up with your stupidity, Esse Deus suporta, aguenta a sua estupidez. and he still helps us. E ainda te ajuda. This is the other option we have. Essa é a outra opção que nós temos. But then the writer of the Psalms, Então, o escritor do Salmo, he gives us even more about Jesus, about God. ele nos dá ainda mais sobre Deus. So in Psalms 146:5, Então, em Salmo 6, 146:6, we see that God is the creator and sustainer. nós vemos que Deus é o criador e o sustentador. He's the one that creates everything we see around us. Ele é aquele que criou tudo à nossa volta. Not created, Não Pasadu, criou no passado, but today is still creating. mas hoje ele ainda cria. He's still holding the world together. Ele ainda mantém o mundo junto. He's the sustainer of it all. Ele é um sustentador de tudo, é a sustentação de tudo. He remains faithful. Ele permanece fiel. This isn't just the God who has a little bit of power, Ele não é um Deus que tem só um pouquinho de poder. but he has the grand power to create. Ele tem todo o poder da criação para criar. I don't think any of our computer programmers are here today. Eu não acho que eu não acho que os programadores da igreja estão aqui. Temos dois, pelo menos dois, desculpa, três. 4? Ok. Wow, ok. Daqui a pouco a gente abre uma empresa. Essa aqui igreja na- está muitas. Yeah. Sim, somos. But not only is it, think about this, Então, não só, se vocês pensarem nisso, he didn't just write the code, ele não só escreveu o código, but he maintains it. mas também dá manutenção. He's updating it. E dando atualizações. He's the one that problem solves it. ele quem resolve os bugs. Yeah, there you go, bugs, yeah.
He creates it and sustains. Ele cria e sustenta. But not only that, he's also he's the one that justifies, or is the justificador. Não só isso, ele também é o justificador, é quem justifica isso. So, Padre, Justificador, julga a favor dos oprimidos. O Senhor dá alimento aos que têm fome. he doesn't just create and sustain, Ele não só cria e dá sustentação, but he sustenta, brings justice. mas ele traz justiça. He's the one that says, this is wrong, this is right. Ele é aquele que diz, isso é certo, isso é errado. Not only does he say it, Não apenas diz isso, not only does he recognize it, não apenas reconhece isso, but he's the one that makes it happen where justice actually comes. mas é ele que realmente faz acontecer quando a justiça finalmente chega. He's the one that gives food to the hungry. É ele que dá alimento aos que têm fome. He's the one that makes the wrong things right. E é ele que torna o errado incerto. So he's the creator, the sustainer. Ele é o criador, o sustentador He's the justifier, e o justificador. but he's also the liberator. E ele também é o libertador. Ele dá liberdade aos prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos e reanima os que desfalecem. Ele ama os que são retos. He sets prisoners free. Ele liberta prisioneiros. All of us were To- prisoners once to sin. Todos nós fomos um dia prisioneiros do pecado. Some of us are still prisoners to anxiety, Sim, alguns de nós somos ainda prisioneiros da ansiedade, to self-doubt, sobre insegurança, to insecurities about how we look. das inseguranças sobre como nossa aparência. The Lord's the one that sets us free. E é o Senhor que nos liberta. He brings freedom. Ele traz liberdade. He gives sight to the blind. Ele dá visão aos cegos. So the areas that we can't comprehend, E nos momentos em que nós não podemos compreender, he helps us to understand. Ele nos ajuda a perceber tudo. He's the one who lifts up those who are put down. E é Ele que levanta os que foram colocados para baixo. So maybe you're in a really tough spot right now. Então, talvez você esteja numa situação realmente difícil agora. Maybe you feel like you're stuck in the bottom of a pit. Talvez você sinta como se estivesse preso no fundo do poço. God's the one that says, I will get you out. E Deus é aquele que diz que pode tirar de lá. He's the one that lifts us up. E é Ele que te levanta. He's the one that loves righteousness. E é Ele que ama a justiça. He's the one that sets us free. É Ele que nos liberta. But it doesn't end there. Mas não termina aí. He's the one that defends us. He's our advocator. Ele também é quem nos defende, é o nosso advogado. Ok, o nosso defensor. Protege os que vivem em terra estranha e ampara os órfãos e as viúvas, mas faz com que os pecadores se percam no seu caminho. He's the one that stands up É Ele que se levanta. those that can't stand up themselves. Desculpa. É Ele que levanta aqueles que não podem se levantar sozinhos. He watches over those that are marginalized, Ele observa, ele vê aqueles que são marginalizados, like the foreigner, como o forasteiro, the stranger. o estranho. Now, Portugal is Oh. this amazing country. Então, português é esse país incrível. You guys are really welcoming. E vocês são bastante acolhedores. As a foreigner, Como um estrangeiro, I want to say thank you. eu gostaria de agradecer. Yes. Yeah. Oh, também? Yeah. Sim. Thank you. Obrigado. Obrigado. God makes me feel that way. The way that you make me feel. There we go. Sim, a forma com que vocês me fazem me sentir, God makes other people, foreigners, feel that way too. Deus faz essas outras pessoas, esses estrangeiros se sentirem assim. That same feeling that you gave me, O mesmo sentimento que vocês nos passam, nos dão, the feeling you gave us,
nos passaram. Sim. God gives to all of us. Deus dá a todos nós. And he helps those that don't have a father, E Ele também ajuda aqueles que não têm um pai, those that don't know their parents. aqueles que não conhecem seus pais, He helps the widow. a viúva. And this is the part I love. E essa é a parte que eu amo. He frustrates those who are against justice. Ele frustra aqueles que são contra a justiça. He frustrates the wicked. Eles frustra os maus. And then the final characteristic of God, our helper, E a característica final de Deus is that he is Nosso this ajudador. eternal king. é que Ele é esse Rei eterno. In verse 10, No verso 10, o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará para todo sempre. so the prince, remember the prince? Então o príncipe, lembram do príncipe? What's going to happen to the prince? O que vai acontecer com o príncipe? Ugh. Yeah. Yeah, he's going to die. Ele vai morrer. But what does it say about this king? Mas o que é dito sobre esse rei? He's eternal. Yeah. Yeah, for sempre. He's never going to die. Ele nunca vai morrer. He's never going to fail. Ele nunca vai falhar. He's going to last for all generations. Ele vai durar por todas as gerações. This is the God who can help us. Esse é o Deus que vai nos ajudar, que pode nos ajudar. So we have two options. Então nós temos duas opções. We have the prince, the people, Nós temos o príncipe das pessoas, eh. né? Or we have God, the eternal king. Ou então Deus, o eterno rei. It's not even a choice. Não é nem mesmo uma escolha. Assim. But what is our response? E qual é a nossa resposta? I think we have two responses to this. Eu acho que nós temos duas respostas para isso. The first one is we turn to him with our problems. A primeira é que nós nos viramos a Ele com os nossos problemas. What's the first thing you do when you get sick? Qual é a primeira coisa que você faz quando você fica doente? Call the doctor? Liga para o médico? Do you go into your medicine cabinet? Ou vai lá no armário de remédios Do you take some medicine? e toma um remédio? What if we pray? E se orássemos? What if the first thing we did was, Lord, help me? Se a primeira coisa que nós fizéssemos fosse, Senhor, me ajuda. Now, I am not saying medicine's bad. Claro, eu não estou dizendo que os remédios são maus. I'm not saying doctors are bad. Não estou dizendo que os médicos são maus. I'm saying, what's our first response? Mas eu estou dizendo qual é a nossa primeira resposta. When we're afraid, what's our first response? Quando nós temos medo, qual que é a nossa primeira resposta? When we're anxious, what's our first response? Quando estamos ansiosos, qual é a nossa primeira resposta? Who do we go to? Para quem nós vamos? You can go to God. Vocês podem ir para Deus. Whether you're feeling fatherless, alone, Quando He's vocês there. se sentem sem pais, abandonados. Whether you're feeling that a wrong has been done towards you, Ou então que vocês se sentem injustiçados, coisas más foram feitas a you can vocês. go to Him. Você pode ir a Ele. When you feel that this problem needs friends, Não significa. reflect going to God with our in a country like Portugal Em um país como Portugal, that suffers from low wages, high unemployment, particularly for young adults, há alto desemprego, especificamente para adultos jovens. yesterday I heard on the news that they are missing Ensino público. yeah, where the hospitals are amazing, next time.
cheio na próxima vez. Or maybe PSD just needs more voters Oh, next sei lá, time. o PSD precisa de mais eleitores. It's easy to think that. É fácil pensar. Is our first response when we hear 5,000 teachers lacking is to vote for someone else? A nossa primeira resposta quando nós pensamos nesse problema dos 5.000 professores em falta, nós pensamos em votar em alguém Or is it to pray? ou em orar. Lord, what do you want to do in this moment? Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse momento? Lord, would you open up the hearts of more people to be teachers? Por favor, Senhor, abra mais o coração de mais pessoas para que eles possam ser professores. What is our first response to problems? Qual a nossa primeira resposta para esses problemas? Is it to go to man, É ir aos homens, the political parties? os partidos políticos, Go to God. ou é ir a Deus? To go to God in prayer and say, God, I need you here. Ir a Deus em oração, dizer, Deus, eu preciso do Senhor aqui. My country needs you here. Meu país precisa do Senhor. We need to seek the king first. Nós precisamos buscar o Rei em primeiro lugar. Everything else is a poor substitute. Todo o resto é um mau substituto. And we do this through prayer. E nós fazemos isso através da oração. We do this by praying, God, would you bring yourself to this situation? Ao pedir Deus, ao orar a Deus, Senhor, por favor, entre nessa situação. Would you bring your power here? Pode trazer o seu poder aqui, Would you bring your creativity here? trazer a sua criatividade aqui. Remember, he's the God that created everything. Lembre-se, Ele é o Deus que criou tudo. He created flowers. Ele criou as flores, He created ants and how they work. as formigas e como elas trabalham. Can he figure out how to get 5,000 more teachers? Você consegue pensar em como conseguir mais 5.000 professores? Probably, right? Yeah. Provavelmente sim. Yeah. So our first response to seeking God is we should go to him with our problems. Então a nossa primeira resposta com buscar a Deus é que nós devemos nos aproximar dele com a oração. Yeah. Our second response A nossa segunda resposta is to live like him towards others. é viver como ele perante os outros. It's so interesting to me É muito interessante para mim that all of these characteristics of God, que todas essas características de Deus, that Jesus did them while he was on earth. Jesus as cumpriu quando ele estava na terra. And then he tells us to do what he did. E ele nos diz para fazer o que ele fez. He wants us to be his kids, Que ele nos quer como suas crianças, but he also wants us to work in his business. mas também quer que nós trabalhemos no negócio dele. My parents were my parents. Os meus pais foram os meus pais. I'm their kid. Eu sou criança humilde I'm a deles. part of their family. Eu sou uma parte da família deles. And so I get presents from them on my birthday. Eu compro presentes para minha mãe, para eles no meu aniversário. Yeah. Ok, desculpa. Yeah. Eu ganho presentes deles no meu aniversário. And they love Shayna, E eles amam a Sheina, probably more than me. provavelmente mais que eu. It's mais fácil now, eh? É mais fácil assim, sim. Because I'm their kid. Porque eu sou humilde deles. But my parents, when I was growing up, had a business. Mas os meus pais, quando eu estava crescendo, tinham um negócio. So I was also their employee. Então eu também era o funcionário deles. I worked in their business. Eu trabalhava no negócio deles. So not only was I their kid, Então eu não era só o filhinho, but I also was their co-laborer. mas eu também era um colaborador. Our response is to go to God in prayer, but also to be a part of what he's doing. Então a nossa resposta não é só ir a Deus em oração, mas também ser como Ele face esses problemas. I think about verse 9 in this passage, E eu penso no verso 9 sobre essa passagem, where it says the fatherless. onde se diz os sem, Fatherless, sem pais. os órfãos, talvez. Orphans, yeah. I don't know if you know this, Eu não sei se vocês sabem, But- se perceberam, Portugal has the highest rate of divorce in all of Europe. mas Portugal tem a maior taxa de divórcio em toda a Europa. A lot of my kids' friends come from broken homes. A grande parte dos filhos dos meus amigos vem de
Yeah, yeah. Sorry. Ok, a maior parte dos pais dos meus amigos vem de lares divorciados. Yeah, yeah. They don't have a father in their home. Eles não têm um pai nas suas casas. We have a great opportunity as believers Nós temos uma ótima oportunidade como crentes to live like Jesus towards others. de viver como Jesus face a outras pessoas. By loving on orphans, Ao amar os órfãos, by loving on kids who don't have a father in their home. a amar as crianças que não têm um pai em sua casa. We can do this. Nós podemos fazer isso. We can welcome the stranger. Nós podemos receber bem o estrangeiro. I'm so thankful for this church Eu sou muito grato a essa igreja that not only welcomed me as a stranger, que não recebeu apenas eu como um estrangeiro, but welcomed many of you who were strangers mas to this land. muitos de vocês que são estrangeiros nessa terra. That's a good thing. É uma boa coisa. This is God helping Isso é Deus ajudando, because we're a part of His business. porque nós somos parte do negócio dele. So when I was at this camp, I don't know, 5, 6 years ago, Então eu estava nesse acampamento 5 anos atrás with my friend Larry Williams. com o meu amigo Larry Williams. I love Larry. Eu amo o Larry. Larry is a crazy guy, É um cara maluco, but he has a heart of gold. mas tem um coração de ouro. And so one night at the youth service, Então, uma noite no culto de jovens, we were in the middle of worship, no meio do louvor, and Larry comes up to me e o Larry vem para mim and says, "Luke, I have something I want to share to the kids." e diz: Luke, eu tenho uma coisa para partilhar para as crianças. I said, "Okay." Ok, bom. So the music kind of faded, and he stood up front, E a música então abrandou e ele foi lá na frente. and he goes, "I know many of you don't have fathers in your life. Eu sei que muitos de vocês não têm pais nas suas vidas. I know many of you have fathers who have abandoned you." Eu sei que vocês têm pais que os abandonaram. He says, "I want to offer you forgiveness on behalf of them. E eu gostaria de oferecer a vocês perdão por eles. I want to say sorry on behalf of them." Eu gostaria de pedir perdão por eles, pedir desculpa por eles. The room was silent. O ambiente ficou em silêncio. No one said a word. Ninguém disse uma palavra. Larry just stood there awkwardly, O Larry só ficou lá, meio estranho. and he kind of moves off to the side. E ele vai se movendo para o canto. And the worship team started playing again. E o time de louvor continua a tocar de novo. And one kid stood up, E uma criança se levanta. went around the room, Vai em volta da sala. went up to Larry, Foi ao Larry and started to yell at him. e começou a gritar com ele. "Where were you? Ah, Where were you? onde você estava? Why did you leave me? Por que você me abandonou? Why did you leave mom? Por que você abandonou a mãe? Why don't you care about me?" Por que você não se importa comigo? And the kid is crying. E a criança chorava. Larry is crying. O Larry chorava. And Larry said, "I'm sorry." E o Larry disse, perdão. And they hugged. E eles se abraçam. All of a sudden, all these kids started standing up. E de repente todas as crianças estão se levantando. This line got really long. E aí essa fila fica enorme. Some of these kids were so angry. E muitas dessas crianças estavam muito bravas. They've been abandoned by their parents, Eles by their foram father. abandonados pelo seu pai. And they just needed someone to hear their story. E eles só precisavam de alguém para ouvir a história deles. And Larry stood there all night long E o Larry ficou lá a noite toda. and took all of this, E levou tudo isso. all the anger, Todo o rancor. all the hurt, Todo mágoa. all the pain. Toda a dor. And he said, "I am so sorry. Will you forgive me?" E ele disse, eu lamento muito, vocês podem me perdoar? He helped those kids. E ele ajudou essas crianças. He wasn't really their father, Ele não era realmente o pai delas. but the Lord did something through Larry's sacrifice that day. Mas o Senhor fez uma coisa através do sacrifício do Larry naquela noite. The Lord brought some healing to those students that day. O Senhor trouxe cura para esses estudantes lá. The Lord helped them, didn't he? O Senhor os ajudou. Não foi? Because Larry said, "I'm going to live like Jesus." Porque
que Larry disse, eu quero viver como Jesus. I'm going to be the one that stands up and cares for the fatherless. Eu vou ser aquele que se levanta e suporta os que estão sem pais. This woman named Jenny stood up next. E essa mulher chamada Jenny levantou em seguida. She said, some of you don't have good mothers. E disse, muitos de vocês não têm boas mães. And she stood off to the side. E ela foi lá pro canto. And some of the students got up E alguns dos estudantes levantaram, and went to that side to her foram lá atrás and yelled at her e gritaram com ela. and screamed at her. E And then received forgiveness when she said, will you forgive me? eles liberaram perdão quando ela disse, me perdoem. God is a God who wants to help us. Então, Deus é um Deus que quer nos ajudar. Stop looking for the counterfeits. Pare de olhar para os efeitos Não, adversos. Yeah. Don't look for the fake things. Não olhe para as coisas falsas. Don't look to humans who will fail you. Não procurem os humanos, os homens que vão falhar contigo. But go to God. Mas vá para Deus. Now, interestingly, this psalm De uma forma interessante, esse salmo is at the end of the book, right? está no fim do livro, certo? There's 150 psalms, São 150 salmos and this is Psalms 146. e esse é o 146. It is the first of what we call the Alleluia psalms. Que esse é o primeiro do que nós chamamos de salmos de aleluia. It starts with the phrase Alleluia, Começa com a frase aleluia and it ends with the phrase Alleluia, e também termina com a frase aleluia, which means praise the Lord. que significa louve ao Senhor. The other part that's interesting Louvado seja o Senhor. A outra parte também é interessante, is that the book of Psalms was compiled together que o livro de salmos foi compilado after the exile. depois do exílio. So some of the Psalms were written before, Então alguns dos salmos foram escritos antes, but the book we have was compiled after the exile. mas o livro que nós temos foi compilado depois do exílio. And so these Psalms, these Alleluia Psalms, Então esses salmos, os salmos de aleluia, are kind of the epilogue, the finale of Psalms. são o grande finale dos salmos. And it starts with and ends with Alleluia. Praise the Lord. E ele começa e termina com aleluia, louvado seja o Senhor. And so I think it's appropriate, Então eu acho que é appropriate eu acho que é apropriado that in this moment we praise the Lord. que nesse momento nós louvamos ao Senhor. So the worship team is going to come back up, Então o time de louvor vai voltar and we're going to praise the Lord. e vamos adorar ao Senhor, We're going to praise the Lord because He is our help. porque Ele é a nossa ajuda. He's the one that doesn't fail. Ele é o que não falha. He's the one that empowers us to help others. Ele é que nos dá poder para ajudar as outras pessoas. He's the one who brings justice. É Ele que traz a justiça. He's the one who makes all the wrong things right. E é Ele que torna tudo de errado e incerto. And so, what is the problem that you're holding on to? E qual então é esse problema que você está passando, segurando-se? What is the pain that you can't let go? Qual é essa dor que você não consegue liberar? What are the doubts that you can't seem to break? Quais são essas dúvidas que você não consegue se livrar? Have you gone to the Lord? Você já foi ao Senhor? Can we go to the Lord with you together? Será que nós podemos ir ao Senhor juntos? If you need prayer, grab a friend and pray with them. Se você precisa de ajuda, então pega um amigo, ore com ele. Say, this is where I need God's help. É assim que Deus nos ajuda. And bring it to the Lord in prayer. Então traga tudo ao Senhor e ore. Amen? Amém? All right, so let's stand together. Então vamos levantar-nos. Let me pray for us. Ok. Obrigado, Pai, por a tua ajuda. Por a tua ajuda em nossas vidas. Porque sempre ajuda-nos. Não falta nada contigo. Tu só é poderoso. Tu só tem esperança sobre todos. Pai, ajuda-nos com nossos problemas. Problemas de saúde, problemas com criança. A príncipe não ajuda-me. Homens não posso ajudar-me. Só ti.
para ajudar-nos. Neste momento, nossos problemas ajuda-nos para trazer. Levanta nosso problema nas orações para tua seio, para tua trono, para tua coração. Para nós encontrarmos paz por causa de ti. Amen.